seja o teu nome exaltado, seja tão somente o teu nome exaltado. Nós levantamos um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Que o nosso louvor e a nossa adoração chegue às tuas narinas como um aroma suave, como um perfume que agrada a ti nessa noite, Senhor. Oh, bendito Deus, obrigado por receber o nosso louvor. Certamente esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar nesse lugar, lugar de liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia. Glorificado seja Deus. Muito bom. Pode se assentar, por favor, vocês, queridos. Muito obrigado. Se puderem ficar aqui bem pertinho de mim, eu agradeço, porque papai pode pedir para vocês trabalharem de novo já, tá bom? Meus queridos, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela rica oportunidade que o Senhor me concede de voltar a congregar com vocês, meus irmãos. Eu dizia ao pastor de vocês que vocês estão de parabéns, porque vocês já mereciam há muito tempo um lugar mais amplo, espaçoso. Se você quer apenas plantar pé de coentro, você não precisa de muito espaço, não. Qualquer cantinho, qualquer caqueira, vasinho lá no seu quintal, você planta coentro. Agora, se você quer uma palmeira imperial, aí você vai precisar de espaço. Amém? Assim são vocês aos olhos de Deus, irmão. Vocês não são como pé de coentro que se planta em uma semana se colhe, não. Amém, queridos? A Bíblia diz que os plantados pelo Senhor, esses florescerão nos átrios do Senhor para a glória do Senhor. Quando Deus nos chamou, irmãos, Ele nos chamou com santa vocação, e Ele certamente espera que todos vejam que Ele tem negócio conosco. Amém? Malaquias disse que tinha que haver a diferença, disse: haverá diferença, todos verão a diferença dos que servem a Deus para os que não servem a Deus. Amém, queridos? Então, eu estou honrado, obrigado, meu irmão, minha cunhada e todos vocês que estão aqui, minha família, minha tia, minha irmã, meu outro cunhado. Eu estou bem cercado hoje, você notou, né? Eu ando assim, né? Tem guarda-costa, guarda-frente, guarda-lado e Deus guardando em cima, então está tudo tranquilo, amém? Bom, hoje à noite, irmãos, é uma noite em que nós comemoramos, ou pelo menos nós estamos para cear e comemorando algo de mais precioso, de mais valioso que esse mundo já viu existir. Para muita gente esse dia é um momento que não se dá muito valor, simplesmente por se não entender o propósito desse cerimonial, vamos dizer assim, amém? Mas eu pretendo hoje à noite dar uma pincelada na palavra e mostrar para vocês, irmão, o poder, não dessa cerimônia, mas o poder do significado desse cerimonial de hoje à noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro ou na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 8, a palavra do Senhor tem muito para nos ensinar, irmãos. Jesus Cristo nos disse para nós examinarmos as Escrituras, e quando Ele estava dizendo examinar as Escrituras, Ele não estava dizendo apenas para ler as Escrituras. É bom ler as Escrituras, mas a palavra não diz que nós vamos tirar muito proveito apenas lendo as Escrituras de vez em quando. Porque quando Jesus disse examinai as Escrituras, Ele estava dizendo que nós deveríamos buscar entender as Escrituras. E você só consegue entender as Escrituras se você se determinar para isso, se você valorizar
ou assim melhor dizendo, se você valorizar a palavra, então você vai conseguir compreender a palavra. Mas há um esforço também, irmãos, para se compreender a palavra. Por exemplo, você pode abrir sua Bíblia, e a Bíblia está falando que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa propiciação, mas a Bíblia diz assim em João, Ele não só é a nossa propiciação, mas Ele é pelo do mundo inteiro. Se você lê a sua Bíblia apenas assim, de carreirinha, não vai fazer muito sentido, porque aquela palavra propiciação, ela não é muito comum no nosso vocabulário, aliás, não é nem da nossa cultura. Então, se é algo que não é do nosso vocabulário, não é do dia a dia, não é comum você lidar com essas coisas, nem é de nossa cultura, é necessário então pesquisar, estudar, buscar compreender o que aquela palavra quer dizer. Amém, queridos? Se a Bíblia está dizendo, Jesus é a nossa propiciação, e de repente João diz, não, mas não só a nossa, Ele é pelo do mundo inteiro. Então eu tenho que saber o que é isso. Há um benefício em Jesus ser essa tal propiciação, tanto para mim em particular, como para o mundo inteiro. Então é algo que eu devo buscar entender, porque eu sei que se é valioso para mim, vai ser para meu cunhado, vai ser para minha esposa, vai ser para os meus filhos, será para os meus netos, é para meu irmão, é para meu pai, para minha mãe, amém, queridos? Já que ele é para o mundo inteiro. Então, compreender a palavra, amados, é algo de mais poderoso que nós podemos adquirir enquanto nós estamos nessa vida cristã, amém? Eu lembro que a palavra de Deus diz em Provérbios, diz que o conhecimento é muito mais poderoso do que a força. O conhecimento é muito mais poderoso do que a força. Tem um outro provérbio que diz que se eu não afiar o machado, eu vou gastar muito mais tempo batendo com o machado cego numa árvore. Ou seja, por mais que eu tenha força, por mais que eu tenha disposição, por mais que eu não me canse em estar com o machado cego batendo, eu vou levar tempo. Quando a sabedoria me ensina que eu posso até gastar tempo afiando bem o machado, mas na hora que eu for usar, irmão, eu vou levar menos tempo para botar a árvore abaixo. Amém, queridos? Então é importante conhecer o significado das coisas, entendimento, porque nós chegamos até a igreja uma vez a cada mês para tomarmos a ceia do Senhor. O que significa a ceia do Senhor? Bom, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que isso aqui, esta ceia que Jesus inaugurou em uma noite de Páscoa, em uma ceia de Páscoa também, Jesus inaugura a ceia que nós que denominamos de ceia do Senhor. Ele não chamou de ceia do Senhor, ele deu um outro nome para isso que ele fazia enquanto ele comia a ceia. Ele chamou de aliança. Digam comigo, aliança. Amém? Ele disse, isso é meu corpo, isto é meu sangue. E ele disse que este cálice, por exemplo, é o cálice da nova e eterna aliança. Mas Jesus fala detalhes que nós precisamos atentar. Ele disse assim, Júnior, ele disse, esse é meu sangue derramado em favor de vocês. Porque Jesus está dizendo que o sangue foi derramado em favor das pessoas. São essas coisas que a gente precisa compreender, tem que entender. Veja, se você não entender bem os detalhes da sua Bíblia, porque a nossa Bíblia, metade dela, a maioria dela, a parte maior da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, ele foi escrito para judeus, é escrito em aramaico, em hebraico. Então transliterar ou traduzir esses costumes, estas tradições de lá para nós não faz muito significado. A Bíblia do Novo Testamento que nós temos vem do grego. Quando alguém está falando algo que você não compreende, não entende, é comum a gente dizer, fulano está falando grego. Eu não entendo grego, né? Então, pois é, a sua Bíblia vem do grego. Se a gente não entender o que ela quer dizer, o que ela quer transmitir, ela está falando grego para nós. Não é assim, irmão? Então é muito importante entender por que Jesus chamou este momento desta
refeição noturna, ele chamou de aliança. E é isso que nessa noite eu quero enfatizar a você. Amém, irmão? Uma aliança também é chamado pela palavra de Deus, irmão, como um pacto, como um contrato, ou também é chamado de concerto. Quando Jesus vem e junta 12 homens ao redor de uma mesa, e ele faz uma ceia, e ele comendo aquela ceia da Páscoa, ele começa agora a dizer: olha, se vocês conseguissem entender que de hoje por diante não será apenas comer algo que simbolizava a saída do Egito, porque o pão sem fermento significava que Deus tinha enviado o seu pão para o povo, e o pão que veio do céu sempre foi pão puro, é pão santo, por isso não podia ter fermento. Os judeus tinham que comer algumas ervas amargas, porque isso lhe trazia à memória o sofrimento, a escravidão do Egito. Eles amargaram a vida, pisando barro, fazendo tijolos, para construir os templos dos faraós. Tinha que escolher um cordeiro. O cordeiro tinha que ser guardado, preservado no 10º dia do mês de Nissan, também chamado mês de Abib, ou primeiro mês para os judeus. 10 dias pegava o seu animal, guardava o animal, só no 15º, bolão, é que podia comer aquele animal, sacrificar o animal. Tudo isso, às vezes nós aqui brasileiros, nordestinos, paraibanos, sertanejos, nós copiamos costumes judeus e não sabemos que estamos fazendo essas coisas. Algum de vocês, mulheres, já se perguntaram por que é que suas avós, suas mães disseram para você nunca varrer a casa da porta para frente? A senhora, minha tia Vasti, já perguntou à sua mãe de varrer porta. Não pode, menina, não pode varrer da porta da frente para fora, tem que juntar para o quintal. Lembra disso, Isabel? Por quê? Porque era a maior briga. Tem uma sandália havaiana emborcada. Desemborca essa sandália, pelo amor de Deus. De onde veio o costume das mulheres chorando em velório? Minha mãe não podia ver um enterro. Um velório, um enterro, que fosse. Ela queria ir atrás, né? Mãe, porque a senhora vai morreu uma pessoa ali. Mãe, a senhora não sabe nem quem é, mas eu tenho tanta pena, tanta dó, tem que ver mesmo ver. É um costume lá do sertão da Paraíba, lá de Patos para dentro, que ela tinha esse hábito de correr atrás de velório, chorar. A Bíblia chama de carpideiras. Havia mulheres que eram alugadas, elas se alugavam para chorar à beira do caixão. Está lá a sua Bíblia dizendo em João capítulo 11, quando Lázaro morre, diz que foram contratadas algumas mulheres carpideiras, que já fazia 4 dias que choravam à beira, lá, na casa de... Você já pensou que acabou ganhar dinheiro chorando no velório do outro? É costume, a gente faz coisas que não entende, mas tem um fundo de verdade. Amém, queridos? Você já procurou saber por que a frase que diz assim, mas fulano queria me botar como bode expiatório? Ele estava só procurando um bode expiatório, sabe lá na firma? A gente fala assim, e não entende o que quer dizer bode expiatório. É costume judeu. Os judeus tinham o hábito de uma vez por ano, no dia chamado o dia da expiação, escolher um bode. Levava esse bode ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode e ele lançava todos os pecados, as maldições dos seres humanos. Eles oravam e diziam assim, que a maldição, o seu pecado, o seu castigo recaia sobre esse bode. E ele orava com a mão na cabeça do bode e entregava o bode agora para uma pessoa que levava esse bode para o deserto, soltava o bode no deserto. É o bode expiatório. O bode que vai morrer no deserto, levando consigo o castigo dos pecados do pecador. O bode é inocente, mas ele é amaldiçoado e vai para o deserto. Por que a sua Bíblia diz que Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto? O que ele vai fazer no deserto 40 dias e 40 noites? Ele é o bode expiatório. Ele é o bode expiatório. Ele vai para lá.
Ele vai ser provado, Júnior, ele vai ser testado, ver se ele desiste, se ele volta. Ele sabia porque ele tinha que ir para lá. 40 dias e 40 noites também foi o tempo em que o povo de Israel foi ver a terra prometida e voltou mal afamando a terra que Deus disse que era boa, que Deus dava a favor do povo de Deus, que Deus queria que o povo prosperasse mesmo naquela terra maravilhosa. Eles estão arrancando todos os moradores daí, eles são idólatras, eles oram para os seus mortos, eles invocam mortos. Eu estou tirando eles de lá e dando a vocês essa boa terra. Mas o povo voltou infamando por 40 dias e 40 noites. Eles, em outras palavras, eles estavam dizendo que o que Deus dizia não era tão verdade assim. E Jesus vai 40 dias e 40 noites para levar sobre si aquela transgressão, a desobediência, mesmo estando em deserto. Jesus vence. Quando todos que estavam no deserto só murmuravam. Jesus foi para lá e não murmurou um só dia, uma só noite, uma só hora, um minuto sequer. Ele foi provar que poderia, como homem, vencer, para que eu e você tomamos agora o exemplo dele, irmão. E em qualquer provação, qualquer deserto que a gente passar, não abrir a boca para murmurar, mas confiar que Deus estará lá conosco. Amém? Tudo na Bíblia tem significado, gente. Tudo tem sentido. Então é muito importante entender aqui. Amém? Jesus chamou de aliança. Digam comigo, aliança. Muito bom. Então, Hebreus capítulo 8. Se você não abriu a Bíblia até agora, Jesus te perdoa e eu também. Mas eu vou contar só até 100 para você achar Hebreus 8. 99, 100. Hebreus 8, verso 6. A Bíblia vai dizer assim, verso 6, agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto o de outros sacerdotes, porquanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a palavra aliança, voltando novamente, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, sem falha, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. Amém? Verso 8 diz assim, mas de fato, repreendendo-os, Deus diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. A palavra volta mais uma vez, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, mas também no seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e de seus pecados eu jamais me lembrarei, diz o Senhor. Quando ele diz nova, então torna antiquada a primeira, e ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, já está prestes a desaparecer. Amém, amados? Você viu quantas vezes eu mencionei a palavra aliança, e a sua Bíblia diz aliança, aliança, aliança? Era disso que era disso que Deus estava falando, e que Jesus veio nos revelar. Quando ele começou aquela ceia, naquela noite em que eles comiam a Páscoa,
Jesus se levanta e ele agora vai fazer algo lá diante das pessoas que eles ficam impressionados. Mas mesmo assim, irmãos, eles não tiveram entendimento o que estava acontecendo. Segundo o cerimonial da Páscoa, eles colocavam 4 cálices. Aqui pelo menos já tem 3. 3 cálices assim de boca para cima e colocavam um de boca para baixo. Esse é o cálice de Abraão, esse é o cálice de Isaac, esse é o de Jacó. Mas esse último cálice que ficava de boca para baixo, Isabel, ninguém tocava. Porque esse é o cálice do Messias. Esse é o cálice do Cristo. Esse é o cálice do filho de Davi. Esse é o cálice do anjo de Deus que vem fazer a última aliança. Ninguém nunca tocou, sempre esperaram. Por isso a sua Bíblia não diz que Jesus pega qualquer cálice. A Bíblia não diz que Jesus pegou um cálice. Sua Bíblia vai dizer que Jesus pegou o cálice. Entende isso, meu filho? Ele não pegou qualquer um cálice. Ele pegou, Antônio Marco, o de boca para baixo. E quando ele levanta esse último cálice, e ele derrama o vinho neste cálice, é por isso que ele diz, este cálice. Por isso esse cálice é tão importante e ele é mencionado na ceia. Amém, queridos? Se fosse qualquer um cálice, ele só falaria do sangue, mas ele fala do cálice. Havia expectativa nas pessoas, quem ousará tocar nesse cálice? Quem é o doido, como diz aqui na Paraíba, de tocar nesse cálice? Mas Jesus levanta este cálice, e ele fala, esta é a nova e é eterna aliança, no meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Amém? Por que Jesus menciona que é a favor? Porque todas as outras alianças mencionadas na Bíblia, todas elas os homens quebraram. E todos eram merecedores de castigo. A aliança com Abraão foi quebrada, a aliança com Moisés foi quebrada, a aliança com Davi foi quebrada. Todas as alianças que você estudar na Bíblia foram quebradas. Os homens quebraram. Todos eram passivos de castigo, merecedores de castigo. Mas agora Jesus vem dizendo, estou fazendo uma nova e eterna. E de repente ele deixa escapar dizendo, e essa é a favor de vocês. Meu Deus do céu. Ele está dizendo assim, ó, o tempo mudou. O tempo mudou. Se vocês esperavam castigo, se vocês esperavam condenação, se vocês esperavam um chicote no lombo, papai vai fazer algo maior. E aí a sua Bíblia diz, como acabamos de ler em Hebreus, diz que Deus havia providenciado uma nova e eterna aliança, que essa aliança ela é sob maiores promessas, superiores promessas. Por que ela é superior? Porque todas as alianças antigas feitas, irmão, o pecado era apenas coberto. As pessoas vinham para comer a Páscoa, Júnior, mas elas cantavam cantigas tristes. Elas apenas falavam que eram pecadores, indignos, incompetentes. É só galinha da Angola. Somos fracos, pecamos contra Deus, falamos contra Ele. Ou se não fosse a misericórdia do Senhor, ou se não fosse a mão. É só um lugar de lamento, é tristeza. Veja, eles só lembravam o sofrimento do Egito. Para eles parece que não havia entendimento bem claro de que Deus os tirou como um poderosa, que houve milagre extraordinário, jamais repetido na história da humanidade. Nunca mais se ouviu falar em pestes como aquelas do Egito. Nunca mais se houve um registro de se atravessar o mar a pé enxuto. Coisas grandes, extraordinárias Deus fez, mas fazia como que Deus dizendo assim, estou conduzindo vocês, cabeção dura. Mas não havia remissão de pecado em todo o sangue derramado. Em todos os sacrifícios que foram feitos durante toda a história de Israel, nunca houve garantia de que eles teriam seus pecados totalmente perdoados. O pecado era só coberto. Mas acabamos de ler aqui em Hebreus que o Senhor disse, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer algo extraordinário. Ele disse assim, as minhas leis, presta atenção nos detalhes, as minhas leis, eu não vou escrever mais em tábua de pedra, eu vou inscrever dentro dos corações. Ouviu isso, irmão?
A minha Bíblia não fala escrever nos corações. E se você não prestou atenção na sua também não diz que é escrever em coração, que Deus não tatua ninguém. Ele disse, eu vou escrever. Ele estava dizendo, eu vou escrever, mas é pelo lado de dentro, meu filho. Não é pelo lado de fora, porque eu escrevi do lado de fora em pedra. Ninguém nunca viu Deus, a aparência de Deus, quanto mais o dedo de Deus, mas estava lá a Bíblia dizendo que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Nem assim o povo teve medo nem respeito. Mas ele disse, agora eu vou escrever dentro do coração de vocês. Mas para Deus escrever dentro do nosso coração, Ele tinha que fazer algo tremendo com o nosso coração. Já que o nosso coração era duro, igual pedra. Ele falou, vou trocar o coração de pedra, vou botar coração de carne. Você não se alegra com isso não, meu filho? Eu não sei como você se sente, irmão, mas eu me sinto agraciado mesmo. Eu me sinto feliz em saber que Deus pensou em mim, Ele providenciou algo para mim, para eu não me danar, para eu não me acabar, para eu não ser condenado ao inferno. Para não viver eternamente nesse jugo apenas de uma religião, sacrifício de animais, sofrimento, expiação, jogar a cinza na cabeça, vestido de trapos ano após ano. É isso que a religião está fazendo com as pessoas, filho. Roupas imundas, cordão de São Francisco, pé sujo, voto de pobreza, tudo se repetindo como no tempo dos judeus. Mas as pessoas não sabem pagar promessa, subir morro, descer morro de joelho. Era o que o judeu fazia, filho. Porque eles sabiam, não tem jeito, meus pecados estão aí. Meus pecados estão sempre aqui diante do Senhor. Mas a promessa de Deus é, chegará um tempo de uma nova aliança. E nessa nova aliança eu começo já dizendo para você que vai mudar tudo, porque eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar teus pecados e eu vou jogá-los no mar do esquecimento. Onde é o lugar do esquecimento? O mar do esquecimento. É um lugar tão extraordinário que nem Deus lembra onde é. Porque Ele joga num lugar que Ele nem se lembra de ir buscar. Isso é que é fantástico. O Senhor disse, eu vou trocar o seu coração. Vou tirar o coração de pedra dos seres humanos. Eu vou colocar coração de carne. E agora dentro desse coração de carne eu inscrevo. Diga comigo, inscrever. Cada palavra na Bíblia tem sentido. O pastor estava aqui anunciando, vai haver uma conferência de homens, uma reunião tal, já estamos reunindo os valentes, estamos angariando fundos, porque ele queria já prever a inscrição. O que é a inscrição de um evento desse? É você ter o direito de ir ao evento e desfrutar do que o evento vai proporcionar. É a mesma coisa que Deus diz, quando eu inscrever dentro do seu coração, você terá direito agora a se aproximar de mim sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. Eu vou inscrever você, meu filho. É nova etapa, é novo tempo. Vou dar a você agora a oportunidade também de você desfrutar dos benefícios de estar em uma nova aliança com superiores promessas. É isso que Deus diz. Será que esse tempo já chegou de nós desfrutarmos de tudo que Deus já havia providenciado? Aí em Hebreus, onde você está, no capítulo 9, no mesmo livro, só um capítulo a mais, verso de número 11 a 17, Hebreus 9, verso 11 a 17, vai dizer assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não é desta criação, não por meio de sangue de bodes e de touros ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, obtendo para nós uma eterna
eterna, eterno o quê? Redenção. O que significa redenção? O que é uma redenção? E melhor, o que é uma redenção eterna? É algo que não tem prazo de validade, filho. Não tem tempo para acabar. A durabilidade é eterna. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou repetir, volta para o versículo de número 11. Veja, quando porém já veio o Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados. O que está acontecendo? O que a Bíblia está falando para nós, irmão? O que é os bens já realizados? Tem algum contador aqui? Não tem nenhum contador. Algum estudante de contabilidade? Você já ouviu essa frase, meu filho? Hã? O que significa os bens realizados ou realizáveis? Oh, meu filho, pelo amor de Deus, deixa eu ir, desculpa, viu, pastor, eu vou quebrar o protocolo. A menina que fica filmando, coitada. Oh, meu amigo, que coisa linda, eu vou levar você comigo em todo lugar que eu for pregar. Pode convidar você? Bens realizados significa o quê? Aquilo que você tem direito. Uau! Em outras palavras, o autor aos Hebreus está usando uma linguagem contábil. Ele está dizendo assim: houve um tempo em que Deus prometeu, mas já chegou o tempo que a promessa já se cumpriu. Deus disse, irmão, que nos faria bem. Jesus, quando levantou o cálice, disse: é a favor de vocês. E a Bíblia também diz em Hebreus, ele, Cristo Jesus, que já veio, ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, daquilo que já nos garante usufruir de toda a promessa, tia Vasti. Não é se Deus vai fazer, agora é se você crê que ele pode fazer. Eu me admiro com a minha Bíblia, quando a Bíblia diz que eu e você, Antônio Marco, é que devemos apressar a vinda de nosso Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que nós devemos apressar a vinda dele. Não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia diz é responsabilidade da igreja apressar a vinda dele. O que isso quer dizer? Nós temos responsabilidades, mas temos direitos, meus irmãos. Nós temos direitos, é aquilo que você chega. Por exemplo, não muito tempo atrás, nós vimos os velhinhos nas filas dos ônibus para pegar ônibus. Não sei nem se aqui faz fila para pegar ônibus, pelo menos lá em São Paulo ainda faz. Mas nós vimos os velhinhos sofrendo na fila do banco, tratado como qualquer outro jovem. Nós vimos esses velhinhos sofrendo em qualquer outro lugar. A gente ficar só reclamando, né? Ô país miserável, ô os governantes tristes, miseráveis, desgraçados, políticos infelizes da gota serena e da costa oca. A gente só murmurava, mas não tínhamos a quem reclamar, não tínhamos onde buscar nosso direito. De repente alguém vai e descobre os direitos que estão já lá há muito tempo na Constituição, que diz que um idoso não pode ficar na mesma fila com as pessoas, tem um caixa preferencial. Empresas de ônibus têm que dispor 2 cadeiras grátis para quem é idoso, até para viagens interestaduais, não é assim? E depois de se conhecer o direito, aí agora você exige o que é seu. Compreende isso, meu irmão? Você exige o que é seu. Agora você não precisa mais sofrer pagando a passagem do velhinho. Se você for esperto, você vai na empresa e diz: olha, mamãe tem 80 e poucos anos, precisa viajar daqui para São Paulo, e a lei diz que ela tem direito a uma cadeira grátis daqui até lá. Me dá o direito da passagem de mamãe. E a empresa tem que dar. E ai se ele não der. E se nós não soubermos o direito que nós já nos foi dado em Cristo Jesus, na ceia, nós vamos estar mendigando: ó Senhor, se fosse a sua vontade, o Senhor me cure.
Senhor, se for da sua vontade, abre uma porta de emprego para mim essa semana, Senhor, porque o Senhor sabe que eu estou há 8 meses buscando. Mas muitas vezes o buscando é assim. Eu já espalhei tanto currículo, sabe, gente? Agora eu estou só em casa esperando. Eu fico do lado do telefone, esperando o telefone tocar. Porque já espalhei currículo demais. Não é assim, meu filho. A fé tem uma ação. Você espalha currículo e corre atrás, bate na porta de novo, vai lá buscar. Lembra-se que Jesus falou de uma mulher que insistia na porta de um juiz que era ímpio. Jesus, pela insistência dela, o próprio juiz disse: eu não temo a Deus, nem ninguém, mas eu vou atender essa mulher, só por causa da insistência dela. Crente, você não fique só pensando que Deus te deu uma rede espiritual, não, meu filho. Vá atrás do seu direito, porque ele disse: se você procurar, você encontra. Se você bater, vai abrir. E se você pedir, será dado a você. Faça alguma coisa com o que você já conhece. Quando a gente faz, as coisas acontecem. Amém, amados? Então a Bíblia está dizendo para nós isso, que Jesus já veio como Cristo, que é o sumo sacerdote dos bens já realizados. E como o irmão muito bem, parece que ele leu minhas anotações hoje de tarde, essa palavra bens realizados significa os benefícios que estariam por vir para todo crente. Fala comigo, benefício. Os benefícios que já estariam por vir para todo crente. Qual é o benefício da ceia? O benefício da ceia, meu irmão, é o benefício da aliança. O benefício da ceia é o benefício da aliança. Porque se cortava, vou chamar assim, essa é a palavra correta. No Antigo Testamento cortava-se uma aliança. Cortar a aliança, em primeiro lugar, derramava-se sangue. E eu vou encerrar mostrando a vocês em Gênesis 31, por favor. Vai para a sua Bíblia, crente. Gênesis capítulo 31. Eu quero mostrar o que acontece aqui. Há uma aliança nesse momento, no capítulo 31 de Gênesis. Gênesis capítulo 31, verso 43. Para resumir, aqui eu coloco você dentro da história. A Bíblia está contando a história do regresso de Jacó. Ele está abandonando o seu sogro Labão, ou ladrão, se pudéssemos dar o outro nome para ele, né? Porque o verdadeiro ladrão Senhor é bom, aleluia. Pronto, olha, você viu, meu filho? Isso é uma prova de que quando a coisa começar a falhar, você vai ver, eita, vai faltar. Aí você não para de adorar, você não para de louvar, você não para de glorificar, que aí a provisão chega. Entendeu como é o negócio, filho? Não pareceu que só faltava, não foi? Faltou a voz, faltou o microfone, e agora? A rocha na oração, viu, Paulo? Fica na oração porque não falta nada. Fala comigo, com meu Deus não falta nada. Mas vamos para cá, para encerrar. A história de Jacó e Labão, o seu sogro. A Bíblia está dizendo que Jacó vive 20 anos, Bolão, lá com seu sogro Labão. E quando Jacó está voltando, ele vem embora, ele faz uma retirada, uma saída escondido. Ele não avisa o sogro que está indo embora com as suas mulheres, seu gado, seus filhos. Mas aí a Bíblia vai dizer para nós que alguém foi dizer a Labão, contou para ele: Jacó sumiu, cara, e ele roubou tuas coisas todas. Está levando teu gado, está levando inclusive tuas filhas e teus netos. E essa coisa envenenou Labão, porque Labão vai chegar dizendo lá: as filhas são minhas, os netos são meus. É um momento terrível. É uma situação verdadeira, irmãos, mas que tem muito significado espiritual. Então, aqui em versículo 43 de Gênesis 31, vai dizer assim: então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos também são meus, os rebanhos são meus rebanhos, tudo o que tu vê é meu. E o que é que eu posso fazer hoje a estas minhas filhas, aos filhos que elas deram à luz? No verso 44 ele diz: vem, pois, e façamos o quê? Diga, aliança.
façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu uma coluna, ou levantou uma coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, tragam mais pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do montão comeram. Chamou-lhe Labão aquele lugar de Jegar-Saaduta. Jacó, porém, lhe disse que era Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E também de Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Verso 50, se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta para Deus, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Verso 51, disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão de pedras, e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarás desse montão para cá. E tu também não passarás para fazer mal a mim do montão da coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Agora presta atenção. E convidou os seus irmãos para comerem pão. Está comigo, irmãos? Para comerem pão. Quando fala comer pão, é fazer uma ceia. Comerem pão. Comeram pão e passaram a noite naquela montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas e os abençoou. E partiu e voltou para sua casa. Também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. E quando os viu, ele disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Amém, amados? Então, eu encerro aqui, mostrando para vocês, irmão, que era hábito, era costume entre povos, entre nações, tribos e até entre pessoas, quando havia guerra, quando havia inimizade, para que tudo fosse acertado, para que viesse paz, viesse bonança, viesse prosperidade sobre ambos os inimigos, eles tinham que fazer uma aliança, eles tinham que cortar uma aliança, e no meio dessa aliança eles faziam uma ceia, eles comiam junto, e depois daquele momento, eles abençoavam uns aos outros, e a Bíblia até é clara em dizer, irmão, que esta bênção vinha sobre as pessoas, e elas prosperavam. Aqui encerra a Bíblia dizendo, pelo menos que os anjos de Deus, eles vêm até Jacó, e certamente que daqui por diante Jacó nunca mais foi a mesma pessoa. Resumindo o que está aqui, irmão, quando Jesus Cristo fez aquela ceia naquela noite, ele estava falando a verdade quando ele disse: ei bem a vocês enquanto existir a minha palavra. Jesus disse: já vai passar os céus e a terra, meu irmão, mas a minha palavra nunca jamais passará. Você do violão pode vir para cá, meu filho, me ajudar? Aliás, vem todo o grupo de louvor, traga os diáconos para cá também, porque nós já vamos entregar o cálice e o pão. Podemos entregar de uma vez só, pastor, para ganharmos tempo. Amém? O cálice e o pão será entregue a você. Você, por favor, segura ele, não come agora, nem beba agora. Espere que até o último irmão lá atrás receba. Estamos em família, amém? E em família é comum que a gente diga: não coma agora não, deixa todo mundo chegar, deixa todo mundo se juntar, né? Não é assim? Não é ou não é? Na sua casa você come primeiro e deixa os outros depois, não, né? Assim é na ceia do Senhor também, amém, queridos? Então, deixe-me encerrar com isso. Quando Jesus Cristo, Júnior, fez aquela aliança, ele tinha todos os motivos, meu filho, para não fazê-la. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz, irmão, que
Quando Ele nos encontra, quando Ele vem até nós, todos nós estávamos desgarrados. Todos nós éramos como ovelhas perdidas sem pastor. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz, irmãos, que nós, em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos por natureza, pastor, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação, Antônio Marcos. Não pense que Jesus Cristo, irmão, Ele apenas fez aquela ceia com seus amigos. Não, Ele está fazendo a ceia com seus inimigos. Não esqueça que todos eles, em pouquíssimo tempo, irão abandoná-lo. Um só bolãozinho não vai ficar. Um sequer o defenderá. Até o que se atreveu a defendê-lo, irmão, poderia ter posto o plano dele todo de salvação do mundo a perder, João. Quando Pedro puxa da sua espada e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, você sabe o que está acontecendo? O que poderia ter acontecido? Jesus até aquele dia tinha e nunca tinha sido acusado de transgressor, nunca tinha sido acusado de pecado, nenhum mal ele tinha cometido com ninguém. Mas agora tem um cara com uma orelha arrancada e amando do capataz dele. O que é que poderia dizer dele? Se seu capataz arrancou a orelha, é porque você permite, é porque você concorda. Mas o que fez Jesus? Um milagre tão extraordinário que Ele consegue devolver a orelha inteira. Ele faz um milagre, meu filho, extraordinário, para que o plano de Deus não fosse manchado, não fosse maculado. Se tem uma orelha no lugar, me prove que houve um crime. Mas eu vi ele arrancar a orelha. Que orelha você viu arrancar? Desculpe, meu filho. Se ela está aqui, ó. Amém, meu filho? Ele não estava com seus amigos, irmão. Ele disse: eu chamo vocês de amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Nenhum deles conseguiu fazer o que ele mandou. Pedro disse: eu vou até a morte contigo. Ele disse: perdão, eu conheço você mais do que você mesmo. Hoje mesmo, antes que o galo cante uma vez, tu me nega 3. Ninguém ficou com ele. Mesmo depois da ceia, tendo lavado os pés dos seus inimigos, ele ainda vai para um monte e por 3 vezes ele volta e diz: por que você não aguentou vigiar comigo? Porque se eu fiz uma aliança com você comemorando aquela ceia, é para eu guardar a tua vida e tu guardar a minha também. Eu estou apavorado, eu estou desesperado. Ninguém estava lá para protegê-lo. Aliança é isso. Você viu aqui Jacó dizendo: levanta essa pedra, levanta essa coluna. A coluna sempre existiu, a coluna sempre foi Cristo. A coluna de fogo no deserto era Cristo. A coluna de pedra no deserto que dava água era Cristo. Jacó disse: levanta uma coluna, eu derramo óleo sobre uma pedra. O que é derramar óleo sobre a pedra? Ungir a pedra. Cristo é a rocha, Cristo é a pedra, Ele é o ungido de Deus. E o que são as pedras que Jacó mandou juntar? Ele chamou as pedras de testemunha. Lembra disso? Jacó e Labão disseram: estas pedras hoje são testemunhas da aliança que fizemos, onde a gente jura só fazer o bem ao outro, guardar a vida do outro, proteger a vida do outro, abençoar a vida do outro. E estas pedras, como testemunhas, elas nos julgarão se eu quebrar minha aliança de fazer o mal para você. Ah, se todo crente soubesse o significado da aliança na ceia. Quantos são os crentes que diz: Jesus disse que vai quebrar a perna do meu marido, Jesus disse que vai botar enfermidade no marido, na esposa, nos filhos. Ah, Jesus vai baixar o cajado, Ele vai pôr no prumo, Ele vai pôr na moinha, Ele vai pôr no estreito. Já viu o crente pregando assim, irmão? Chega, se assustou, não foi? Eu chamo esses crentes da unção de chupa-cana.
Parece que se não chupar cana, a unção não está lá. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Está muito longe, irmão, do significado maravilhoso da ceia, da aliança que nosso Deus já fez conosco. Ceia, aliança para o bem. Sua Bíblia diz em Atos 10:38, porque Deus ungiu a rocha, a coluna, que é Jesus de Nazaré, deu a ele o Espírito Santo e o poder, para ele andar por toda a parte, fazendo o quê? Diga isso de boca cheia. Fazendo o quê? Uau! Jesus foi ungido, irmão, com um propósito de fazer uma aliança conosco. Um dos benefícios seria: não me lembro mais dos teus pecados. Não me lembro mais dos teus pecados. Não me lembrarei de nenhum mais dos teus pecados. E eu vou trocar teu coração. Vou pôr um coração de carne agora em você, não um coração duro. Os benefícios dessa aliança, meu irmão, diz para nós que agora não somos mais inimigos de Deus. Deus não está com o cajado pronto a arrebentar nossa cabeça, muito pelo contrário. Agora a aliança diz que Deus, irmão, Ele não dorme, Ele não dormita, Ele vigia a nossa vida. O desejo de Deus é fazer conosco o que fez com Jó antes de Jó ser triturado pelo inferno, pelo diabo que não foi por Deus. Guardar, proteger, uma cerca de proteção, a saúde dentro da tua casa, a prosperidade nos teus negócios, o crescimento na tua vida espiritual. Isso é que Deus está vigiando. Isso é que Deus quer que a gente aprenda. É isso que Deus quer que a gente saiba, irmão. Foi feita uma aliança, um pacto de sangue, mas também foi feito um conserto. Deus consertou a bagunça que nós mesmos fizemos. Escolhemos religião, escolhemos filosofia, escolhemos modos de vida, mas a Bíblia diz que mesmo assim Ele nos amou de uma forma tão inexplicável, que Ele envia seu Filho, e Ele é para nós sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh meu Deus, como Tu és maravilhoso. Ah, meu Deus do céu, você conhece essa música, filho, que você está tocando nesse tom aí? Antes de eu falar, essa mesmo, meu filho? Então, a rocha, fique de pé. A unção de Deus está aqui nesse lugar. Ei, você veio ao lugar certo nessa noite. Você veio ao lugar certo nessa noite, minha filha. Ei, vamos gozar do benefício da aliança nessa noite. Vamos experimentar. Tu cantava sobre mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom para mim. Se tua vida em mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
estamos celebrando uma aliança de amor. É uma aliança de amor. É uma aliança de amor. O amor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-los. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ei! Celebre, celebre, celebre hoje à noite a sua vitória. Ei, você não é mais inimigo de Deus, você agora faz parte da família. Os olhos do Senhor estão sobre nós, a sua boa mão está sobre nós. Todos os benefícios de uma aliança, nós temos o direito de desfrutar. Se você lembrar bem direitinho, queridos, quando a princesa Diana casou com o príncipe Charles na Inglaterra, foi um bafafá, foi um escândalo na corte. Por quê? Porque Charles tem sangue real. Ele nasceu para reinar. Ele é de família da realeza. Ele é poderoso, ele é querido, ele é reverenciado, quase adorado pelo seu povo. Mas quem é essa tal Lady Diana, que se chamava apenas Diana? Ela é uma plebeia qualquer. Ela é uma pessoa que não tem sangue nobre. Ela nasceu em qualquer família. Como pode alguém de sangue nobre, sangue de rei, se apaixonar a ponto de querer casar e fazer isso com alguém que não é da sua própria natureza? Era isso que espantava o mundo. Como um príncipe não escolheu outra princesa de outro país que tem monarquia, porque ele foi escolher uma plebeia? A resposta é amor. Ele amou aquela moça. Ela era bonita também, mas era uma plebeia, como se fosse uma pobre. Sabe como o Kiko faz, né? Gentalha. Ela era da gentalha, meu filho. Sabe o que foi isso que Deus fez comigo e com você, meu filho? Ele é quem tem sangue nobre. Ele tem sangue nobre. Ele reina eternamente. Ele é Senhor para sempre. Ei, nele não há falta, não há escassez. Ei, lá não tem problema no reino dele. Ei, não há problema, não há escassez no reino dele. Mas o que faz ele? Ele se apaixona por mim, por você, os pobretões, a gentalha. Agora nós somos da estirpe, somos da família real. Se alguém até um dia disser para você, isso é muita vaidade, é muita prepotência, é muito orgulho falar assim, parece até que você tem o rei na barriga, você diga, parece não, eu tenho. Que foi gerado em mim é do Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu Rei do céu.
Meu Deus. Chegou, meu filho. Santa Isabel. Meu Deus do céu. Aleluia! A unção de Deus está aqui. O poder do alto está nesse lugar. Aleluia. Pronto, filhos. Jesus tinha dito a vocês: vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Pois bem, ele manda dizer: a hora já chegou. A hora já chegou. A hora chegou. A hora chegou. A hora chegou. A hora chegou. Aleluia. Escuta isso, meu filho. No dia que eu saí dessa cidade, há 18 anos atrás, Deus mandou jogar minha capa sobre você. Quantos foram os que disseram: mas ele? Porque ele nem fala direito. Oh, aleluia. Sabe, meu filho, a minha Bíblia diz que Deus, Ele escolhe as coisas simples para envergonhar. Para envergonhar. Oh, deixa eu lembrar você, meu filho Júnior. Os dons de Deus são irrevogáveis. Seus pés pisarão os lugares que Deus já preparou para você. Ei, quão formosos são os pés daquele que leva as boas novas pelos montes. Os dons de Deus são irrevogáveis. Significa dizer que Ele não tira, Ele não toma de volta aquilo que Ele dá. Não importa o tempo que demorou. Sabe quanto tempo Eliseu serviu a Elias? 20 anos. Meu Deus do céu. Eu quero ir para a ceia, mas... Oh, aleluia. Obrigado por me dar a liberdade, pastor, de poder deixar o Espírito de Deus nos conduzir nessa noite. Se você veio aqui apenas por causa da liturgia de uma ceia, eu vou lhe pedir desculpa. Você veio para o lugar errado. Oh, aleluia. Ei, bebel, bebel. Meu Deus, se Deus pudesse abrir os olhos de vocês hoje à noite, para contar, mostrar só um pedacinho dos planos e os projetos deles, eu digo a vocês, vocês desistiriam. Vocês diriam: eu não. Aleluia, oh, aleluia. Pega a mão dele, Isabel. É assim que Deus vai encontrar vocês dois. Pai, dá a eles hoje à noite aquilo que só do céu pode vir sobre o ser humano. Agora. Isso. Enche-os, Pai. Enche-os, Pai. Enche eles, papai, até transbordar. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. É os ombros que Deus está preparando, os ombros. Você vai levar cargas grandes, filho, mas não será pesada para você. Você suportará grandes pesos de responsabilidade, mas não será pesado para você, filho. Lembre-se, Jesus disse: lança sobre mim todos os pesos.
eu alivio para você. Meu Deus do céu, Senhor do céu, oh, meu Jesus amado, pelo amor de Deus, segura a mão aqui vocês, segura aqui a mão vocês, segura a mão, gente, segura aí, vai, segura, fecha os olhos, Paulinha. Papai, eu preguei sua palavra, papai. Essa é a tua hora, Espírito Santo de Deus. Glorifica Jesus, para que o Filho glorifique ao Pai. Toca neles, Espírito Santo de Deus, agora. Ei, aí está, aí está, aí está, aí está, aí está. Ei, você veio aqui hoje, vai ser curada totalmente, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Mas Deus começa curando nas suas emoções totalmente hoje à noite. Em nome de Jesus, eu digo a você, espírito maldito de confusão, você não tem mais autoridade nem permissão para influenciar. A mente dela descansa, o coração sossega, as emoções entram em linha com a vontade de Deus hoje, totalmente. Vai parar de tomar remédio. Ei, aquele que te fortalece, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Me dá a perna, tia. Me dá a perna, tia. Eu não costumo ir para casa apenas porque eu ouvi um bom sermão, não. Eu já vi essa cena quantas vezes. O Espírito de Deus, Ele toca em você. Aonde foi machucado, partido. Oh, meu Deus do céu, obrigado. Isso, está aí. Eu consigo ver a mão do Senhor tocando e curando você. Ei, restaurando as veias, as artérias, os músculos, tendão, tudo. Em nome de Jesus de Nazaré. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Oh, aleluia. Obrigado, meu Pai. Oh, meu Senhor, como eu te amo, Senhor. E a senhora não sabe o valor que Deus dá à senhora ainda não sabe. Mas eu oro para que Deus te conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus e quem é Jesus Cristo, teu Redentor. Minha oração é que você se apaixone por esse seu noivo, por esse seu marido, provedor fiel. Nunca mais você sentirá falta de uma presença carinhosa, amiga. Nunca mais, meu amor. Viu? Tem uma pessoa que tem um problema na perna direita aqui. É aqui embaixo, na batata da sua perna. Quem é você que está aqui com esse problema? Que eu preciso rápido orar por vocês. Não toma ceia, gente, pelo amor de Deus. É você, moça? Oh, aleluia. Você falou isso para o pastor? Você contou isso hoje para ele? Dizendo que está com dor na perna, algum diácono, alguma coisa, para alguém vir me dizer, na hora da oração, avisa lá para ele, é a perna direita, na batata da perna. Não, não foi, meu filho. Como é que eu sei? Eu não sei. Pior que eu não sei. Mas o Deus que te ama tanto, o Deus que se importa com você, minha filha, sabe que você tem isso aí, e nem isso Ele quer que você fique. O apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 8, ora, aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes, quando nós éramos pecadores, indignos de receber nada dele,
Ele entregou o filho dele por nós. Como ele pode nos negar agora alguma coisa? Levante suas mãos, minha filha. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É isso que vai acontecer daqui por diante, meu irmão. A unção de Deus, a unção de Deus, a unção curadora de Deus. É assim que você vai ser usada, minha filha, poderosamente para curar, para curar. Meu Deus eterno. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Isso. Oh, tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sabe que aqui é só uma preparação, né, meu filho? Aleluia. Deixa eu dizer algo para você que vem no meu coração agora fresquinho. Tem momentos na sua vida que é como que se você estivesse sentindo que as coisas só estão dando para trás, né? Parece que é um aperto que não melhora. Deixa eu te dizer, meu filho, o que está acontecendo, meu filho, é que Deus está com você no arco dele, viu, meu filho? Você é a flecha no arco de Deus. E a pressão que você está sentindo é porque Deus está esticando o arco, meu filho. E quando ele achar o alvo, meu filho, quando ele encontrar o alvo e ele não erra, filho, ele vai soltar você, ele vai enviar você. Ei, aleluia! Você vai exatamente para onde Deus mirar você. Aleluia, meu Jesus amado. Eu amo esse Senhor. Eu amo a sua unção. É isso que ela está cantando. Eu amo a tua presença. Eu amo o teu amor. Eu amo meu Senhor, meu noivo, marido, meu rei. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, meu rei? Eita, Margarida, Margarida, falta tanta assim, só falta tanta assim. Sabe como é que Deus fala para mim a teu respeito? Ele diz que tem posto diante de você uma porta. E olha, ele diz que a porta que ele coloca diante de você é uma porta aberta. Meu Deus do céu. Sabe que diante de uma porta aberta
Você não tem que fazer esforço nem sacrifício. Ela está aberta. Olha o esforço que eu tenho de fazer diante de uma porta aberta, irmão. O trinco foi destrancado. As impossibilidades não estão mais lá, não. É só entrar. Você vai sentir exatamente o que você está sentindo agora. Meu Deus, eu tenho vergonha. Eu achava que se fosse passar na porta, que vou pensar que não tem que eu achava. Não, amor, você vai encontrar isso. Felicidade, prazer. Ei, eu vou passar nessa porta. Chama, vergonha. Depois que você passa na porta, acabou essa vergonha. Acabou essa timidez. Você fica dizendo: Satanás, você só me prendeu até o dia em que eu não sabia que eu podia. Mas agora eu posso. Fala isso, diga: eu posso. Eu posso. Como não amar esse Deus? Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo em cima da hora. Pai, nós estamos consagrando estes elementos nessa noite. Meu Deus do céu. A unção está forte sobre esse domínio. Fica o diácono aqui. O diácono vai segurar o diácono. Chega logo, vem correndo. Nossa, eu vivi no meu tempo de diácono, servindo as igrejas. E Deus me preparando para me levar tão longe, tão longe. Mas tudo começou com as vezes. Sendo garçom fiel, servindo com alegria, apresentando-se diante dele com cântico, sabendo que ele é bom. Foi ele que nos fez oferenda do seu pastoreio. Ele é o bom pastor que não deixa faltar nada. Eita, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Quem tiver com alguma enfermidade, alguma doença hoje, na hora que você beber e comer esses alimentos, tudo no seu corpo será transformado. Toda e qualquer doença que exista em você vai sair pelo poder de Deus. Está tremendo, irmão? O que é isso então? Está vendo um terremoto aqui nos copinhos? Obrigado, Jesus, por tua presença aqui. Continue nessa reverência, mas para facilitar, é bom ficar em pé ou sentado. Entende? Então vamos entregar rapidinho. Vamos adorar o Senhor. Continue adorando o Senhor em espírito e verdade. Vamos comer e beber. Podem entregar. Por favor. Entreguem ao Senhor o que vocês têm melhor. Sim.
Lembre-se do meu sacrifício. Lembre-se
fiz por amor a você. Ele não merecia, repito, mas hoje nós merecemos, porque aceitamos pela fé. Nós reconhecemos que aquela cruz era para nós, mas ele disse: deixa eu ir. Então o pão que você tem na mão é muito mais do que apenas farinha, fermento e água. Representa o corpo do meu filho que foi cortado por mim. Então nessa hora eu digo: eu agradeço, Senhor, pelo corpo de Jesus que foi rasgado, arrebentado, moído, para que eu receba os benefícios da aliança que Ele fez contigo. No meu corpo, qualquer coisa quebrada, qualquer coisa rasgada, qualquer coisa ferida, seja curada agora pelas pisaduras de Jesus. Pronto, vamos agora. Meu Deus. O cão dos infernos hoje vai sair daqui careca, arrancando os cabelos. Ele vai dizer: eu ia acompanhar os crentes quando eles saíram daquele culto, para ir aperreando o juízo deles, dizendo: vocês vão continuar, Senhor, doentes, miseráveis, sem Deus na terra, sem pai nem mãe. Ele quebrou a cara hoje à noite. Levanta o cabeça. A Bíblia diz: depois de haver ceado, ele tomou o cálice e deu graças. Sabe, queridos, que a Bíblia mostra para nós claramente que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Deus não poderia nos comprar de volta para si se Ele não derramasse o sangue que pagasse a conta de uma redenção eterna do ser humano. Todos os sangues de bode, de touros, de bezerro, de cabrito, que quer que seja derramado na antiga aliança, não puderam trazer os benefícios que hoje nós temos nessa nova e eterna e superior aliança. Mas agora todos os benefícios adquiridos por meio de Jesus, e esses bens já realizados chegaram. Diga: eu sou abençoado. Minha casa abençoada. Meu trabalho abençoado. Minha família abençoada. Diga isso com vontade mesmo. Diga: eu sou abençoado. Minha casa abençoada. Meu trabalho abençoado. Minha família abençoada. Oh, aleluia. Tudo por causa do sangue. Quando Jesus banhou aquele madeiro, quando aquela cruz tosca foi lavada pelo sangue, Deus estava dizendo: eu estou curando essa terra, eu estou perdoando todos os que moram na terra. Nós recebemos hoje pela fé os benefícios dessa aliança. Pode beber, Carlos. Oh, Deus maravilhoso e lindo. Deus maravilhoso e lindo. A sua Bíblia diz, irmão, depois de haver ceado, depois que Jesus ceou com os seus discípulos, ele cantou um canto. Você já está fazendo tempo coisa linda? E depois tem que ter muita música. Por que a gente faz isso nos casamentos? De onde vem essa cultura? Tem que ter o jantar após a cerimônia do casamento, né? Os noivos receberão os convidados para o jantar no salão anexo. Tem que ter música. Não pode apenas só comer, beber, todo mundo com a cara feia, cozinado, uns comem demais, outros bons, todos cheios de salgadinho para levar para os filhos. Não, tem que ter comida, bebida e música. Quem inaugurou isso foi Jesus. No dia que ele casou com aquelas 12 pedras testemunhas ali, ele disse: tem que ter comida, bebida, mas tem que ter música. E a Bíblia diz: então eles cantaram. Amém? E é isso que nós vamos fazer. Canta o último canto e o pastor assume. Desde já. Agradeço